Boa noite, Carol. Boa noite a todas. Vamos chegando, gente. Mais uma noite fria em São Paulo. E a gente está aí, né, resistindo nesse período de pandemia, nos organizando para garantir acolhimento aos nossos companheiros e companheiras que estão numa situação mais difícil, né? As ações de solidariedade continuam acontecendo e nós estamos por aqui, na resistência das redes. Vamos entrando, todas e todos. Nossa companheira Nalu já está por aqui também. Hoje um bate-papo muito importante com Nalu Faria, da Marcha Mundial de Mulheres. Vamos chegando todas e todos. Daqui a pouquinho a gente começa um bate-papo muito importante. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou Jussara Basso, das Juntas, esse coletivo de mulheres negras que querem ocupar um espaço que continua ocioso na política. Hoje mais uma live, mais um bate-papo muito importante com a nossa convidada dessa noite, que é a Nalu Faria, da Marcha Mundial de Mulheres, e eu vou convidá-la para entrar aqui com a gente. Vamos só aguardar que ela entre para a gente poder iniciar o nosso bate-papo dessa noite. Oi, Boa noite, Nalu, tudo bem, querida? boa noite, tudo bem? Você? Eu Ai, estou tô só o bem primeiro. também. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né? Nessa noite de terça-feira, um pouco mais fria, a gente Sim, vai conversar um pouquinho sobre a situação das nossas manas, das mulheres nesse período de pandemia. E aí, como é que tá essa quarentena, companheira? bom, então, é, a quarentena tá, a gente tá aqui, por onde começar? No primeiro, acho que tem uma coisa bem interessante, algo difícil, que a gente vai falar, mas o que está me deixando, o meu alento é que mesmo nessa quarentena, mesmo com as dificuldades que a gente está tendo, nós estamos conseguindo manter a nossa mobilização e a nossa articulação nos movimentos. Então, isso para mim tem sido assim, o meu alento nesse processo, claro, no meio de um monte de preocupação e não havia como. Inclusive com o que tem sido os impedimentos para que as pessoas possam ficar em quarentena. Né? Nós Sem deveríamos dúvida. ter muito mais gente podendo ficar em quarentena e justamente pelas condições precárias de vida que nós temos, pelas faltas de políticas de moradia que vocês lutam tanto, por tudo que falta para nós, né? Por tudo que nos tiraram, né? Falta porque nos tiraram, né? Que nós não temos, né? Nós temos direito, mas Sem estamos. dúvida. Então, isso que. Mas estamos aí. E você? Bem, né? Tô bem também. Bom, para quem está chegando agora, eu sou Jussara Basso das Juntas, coletivo de mulheres negras que decidiram ocupar a política. Nessa noite nós vamos bater um papo com a nossa convidada dessa noite, que é Nalu Faria, uma das membros do Comitê Internacional da Marcha Mundial de Mulheres, né? Essa noite uma conversa sobre como está a situação das mulheres na pandemia, mas eu queria, Nalu, iniciar esse bate-papo pensando um pouco sobre essa questão que você mesmo coloca, né? Que a gente tem conseguido manter a nossa mobilização, apesar do distanciamento social, apesar de tudo isso, e da importância da ocupação das redes. E nesse momento, eu acho que a nossa trajetória, as nossas histórias, as nossas experiências de vida têm um significado muito importante no sentido de ser um exemplo mesmo, né? Para, de alguma forma, trazer mais mulheres para a luta, para a mobilização, enfim. Então eu queria começar te perguntando o seguinte: como é que você se descobriu feminista, né, a sua trajetória de ativista política, e que você falasse um pouquinho também para a gente sobre a Marcha Mundial das Mulheres, contar um pouquinho da sua história. Então, eu sou militante há muitos anos, né? Como eu já milito há mais de 40 anos, eu comecei a militar assim, de forma mais organizada no movimento estudantil, e naquele momento era um momento que estava crescendo o movimento feminista, então a gente já fazia uma avaliação crítica do que era o machismo e tudo isso. E depois, quando eu vim morar em São Paulo, eu fui justamente atuar e militar
nos bairros lá da Zona Sul, né? Passei pela Zona Leste, passei por vários lugares em São Paulo, mas com essa opção de atuar junto aos movimentos populares, nessa perspectiva da gente construir uma política para mudar a vida das mulheres, para mudar o mundo. E naquele tempo, isso eu estou falando dos meados dos anos 80, tinha essa ideia de que as mulheres pobres, as mulheres da periferia, não eram feministas, né? E eu tinha a convicção de que todas as mulheres sentiam o que era o peso da opressão e que todas as mulheres queriam uma vida diferente e que a gente precisava justamente nos organizar, nos encontrar, criar espaços e construir lutas para transformar as nossas vidas. E, claro, partindo das necessidades mais sentidas, que é a luta pela creche, que é a luta pelo posto de saúde, a luta pelo hospital, e, ao mesmo tempo, toda uma reflexão sobre o que é ser mulher e como a gente vai enfrentando esse machismo, essas relações que nos oprimem, né? E foi nessa trajetória que eu vim militando nesses anos todos, e quando foi bem nos anos 90, no neoliberalismo, com um momento muito difícil para nós, de desmobilização, de uma dificuldade de organização pela crise econômica e social, mas também pela uma crise dos movimentos da esquerda. Foi um período que grande parte dos setores feministas optaram por uma agenda muito só nesse campo das grandes conferências das Nações Unidas, perdendo essa articulação mais concreta da política cotidiana. E foi neste período que começou a organizar a marcha em nível mundial, como uma luta contra a pobreza e a violência, como uma ação, uma campanha em 2000, e a gente se engajou, porque a gente falou, nossa, é a nossa oportunidade de construir um grande movimento contra o neoliberalismo e contra todas as políticas de austeridade, todas as políticas contra as mulheres e a população pobre, negra, e tudo o que nós estávamos vivendo, né? E assim a gente está na marcha. E a marcha foi se tornando depois um movimento permanente e que foi se posicionando nessa visão bastante crítica ao sistema que a gente vive, né? Ao capitalismo, ao patriarcado, à exploração da natureza, ao racismo, à opressão da sexualidade, né? Então a gente se diz um movimento antissistêmico nesse sentido, porque a gente acha que não tem como lutar contra o capitalismo se a gente não luta ao mesmo tempo contra todas as formas de dominação e de opressão que existe nessa sociedade. O capitalismo foi incorporando outras formas de dominação e opressão, né? Então é nisso, e nós somos um movimento internacional. Aqui no Brasil a gente está organizada em nível nacional, a gente atuou muito na pauta econômica, mostrar que nós mulheres somos atoras econômicas, nós construímos a economia, nós sustentamos a vida com o nosso trabalho, mostrar que o trabalho que a gente realiza é também parte da economia, não só o trabalho assalariado, o trabalho para ganhar nosso sustento, né, mas também o trabalho doméstico de cuidados que a gente faz. Então, é nesse âmbito que nós da Marcha vamos atuando, mas sempre com essa ideia de construir um outro mundo. E sabendo que para isso é importante a gente estar organizada como mulheres, ter o nosso movimento de mulheres o mais amplo possível, desde as mulheres da classe trabalhadora, no seu conjunto, sejam velhas, jovens, negras, urbanas, indígenas, né, todas, mas também construindo uma aliança com os outros movimentos sociais, né, porque a gente tem que construir essa aliança para a gente realmente ter força de transformação. É isso. Nalu, continuando um pouquinho esse bate-papo aqui e pensando em toda essa trajetória da Marcha Mundial de Mulheres, toda essa trajetória da construção das mulheres na resistência mesmo, né, e na construção de políticas que atendam às nossas reivindicações, que já tão antigas. A gente está atravessando um período muito difícil da nossa história e isso se reflete diretamente em nós, mulheres, e principalmente as mulheres que estão hoje em maior vulnerabilidade social, né? A gente tem sido bastante impactada pela questão da pandemia em vários sentidos, seja no sentido do aumento da violência doméstica, né, do aumento da estatística de feminicídio em São Paulo, quase 50% já, seja na sobrecarga do trabalho doméstico, no cuidado com as crianças, com o ensino à distância, seja na questão trabalhista, tanto
por a gente ser a maioria nos serviços essenciais desse período, a gente é a maioria também na linha de frente do combate ao Covid e também a maioria de desempregadas que ficaram desempregadas porque ou eram trabalhadoras informais ou porque, enfim. Eu fico pensando qual seria o nosso desafio, não só nesse período, né, que é tão difícil se articular, tão difícil buscar as mulheres, tão difícil construir mobilizações, porque, afinal de contas, estamos em isolamento, mas também o desafio posterior a essa pandemia, né? Na construção mesmo, porque a gente vai ter um cenário de pós-guerra. E as mulheres, sem dúvida nenhuma, vão ser as maiores, já estão sendo atingidas em grande parte. Então, posterior a isso, sem dúvida nenhuma, o impacto para nós vai ser muito maior. Qual, no seu ponto de vista, assim, qual seria os caminhos a serem tomados depois de tudo isso? Então, eu acho que tem uma coisa que está acontecendo agora, que é justamente essa pandemia escancarou de uma forma muito forte o que é o sistema de desigualdade que a gente vive há tanto tempo, né? Todas as questões que você colocou. E escancarou também muito o que são realmente as coisas necessárias para a nossa vida, né? O que a gente precisa para viver, em termos da alimentação, dos trabalhos de cuidado, da saúde, da educação. E de alguma forma, não digo para todo mundo, mas pelo menos para uma grande maioria da população, conseguindo fazer um questionamento sobre o que é essa sociedade que está organizada com base no lucro, no consumismo, no individualismo. Então, eu acho que a gente tem, nesse momento, mesmo durante a pandemia, nós temos que colocar muito forte esses debates, porque não é que depois que terminar a pandemia as pessoas vão mudar ou que vai prevalecer a solidariedade. Isso vai acontecer se a gente mudar as relações, se a gente mudar a forma de organizar a economia, o poder e a sociedade, né? Então eu acho mas que tem uma coisa que é muito importante, que é justamente nós mulheres não abrimos mão do que é essa perspectiva que a gente está construindo e está mostrando para o mundo que é importante, que é essa dimensão do cuidado e de colocar a vida no centro, a defesa da vida. E tem uma questão também que nós mulheres, né, não é por uma questão biológica, nem por uma questão assim, da natureza, mas é pelo que tem sido a nossa história e o lugar que a gente tem ocupado nessa divisão social e sexual do trabalho, a gente acabou desenvolvendo conhecimentos e habilidades que não é nem o que a gente quer manter só para nós queremos que o conjunto da sociedade, dos homens e que a sociedade também se responsabilize nessa dimensão do cuidado, mas assim, nós todos sabemos que seja a pandemia, uma catástrofe, uma enchente, uma inundação, as mulheres são as que mais sabem como organizar aquele processo, né? Então eu acho que tem a ver com essa experiência de cuidado da vida, tem a ver com essa experiência de pensar o conjunto das coisas. Eu acho que uma das questões que nós precisamos com certeza nós vamos estar, a partir dos movimentos que a gente participa, a partir dos processos que a gente tem, pensando como é que a gente tem que enfrentar esse caos que vai ficar e como é que a gente tem que pensar um outro modelo de economia e de sociedade. Eu acho que uma primeira coisa é isso, nós temos que afirmar as nossas visões e o que são as propostas que nós mulheres temos, né? E o outro é justamente isso que a gente está falando. Nós temos que reforçar muito a nossa organização, onde a gente está, e a construção de processos coletivos. Eu acho que nós já fazemos isso, né? Se a gente olhar para as periferias das grandes cidades, nós temos na nossa história experiências de restaurantes coletivos, de formas de cuidado infantil coletivos, que as mulheres, em geral, que estão fazendo, e justamente numa confrontação com a imposição do mercado, que fica sempre dizendo que a forma de solucionar isso é pelo mercado, né? Então eu acho que tem essa questão de que como nós mulheres temos que nos colocar na frente, assim, de forma ativa nesses processos. E claro que isso que vocês, aqui o próprio
a própria página de onde nós estamos fazendo esse debate da ocupação política, né? Isso é um tema que nós temos debatido há muito tempo. Nós, mulheres, sempre estamos fazendo os trabalhos na base, estamos sustentando não só o trabalho para sustentar a vida, mas o trabalho político, o trabalho comunitário. E a nossa reivindicação é justamente de que a gente possa também estar nos espaços de decisão e de organização. Mas para a gente estar nos espaços de decisão e organização, outras pessoas, assim como os homens, têm que estar ajudando, têm que estar contribuindo no trabalho doméstico na organização. Então, tem, claro, o aspecto de que a gente tem que reorganizar o trabalho e os lugares de homens e mulheres, mas também como que a gente pensa em saídas coletivas. E eu acho que nas respostas, se nós mulheres queremos ter mais processos de igualdade, se nós queremos ter mais autonomia, nós temos também que questionar a forma como hoje se impõe que seja no espaço privado da família, dentro de um modelo de família heterossexual que se organiza o cuidado da vida. E pensar outras formas também mais coletivas e comunitárias para isso. Claro que uma parte passa por a gente reivindicar do Estado. Você citou o exemplo da escola. Olha o que tem significado o impacto das crianças não poderem ir à escola para as mulheres, para as mães, que são para as mães, geralmente são as mães que estão recebendo esse impacto, né? Tanto em termos de mais trabalho, em termos de tudo, né? De mais preocupação no cotidiano. Então, a existência de políticas públicas de apoio à reprodução social, então, se a escola tem um período integral maior, se as crianças comem na escola, isso tem um impacto no cotidiano da vida das mulheres, né? Eu acho que todas essas respostas a gente tem que estar incorporando no que nós queremos. Então, se nós estamos querendo a luta por moradia, mas como é que nós queremos essas moradias? O que a gente quer que tenha ali? Se nós estamos lutando por educação, mas como é que a gente quer que essa educação funcione? Como é que a gente quer que esteja integrada a dimensão da alimentação nessa escola? E acho que isso são algumas das questões. E por fim, eu acho assim, né, nessa questão, eu acho que esse tema do aumento da violência da pandemia, há quantos anos nós temos lutado contra a violência? E essa questão não aconteceu no mundo inteiro. Não é uma questão aqui do nosso país. Foi da França, foi da Itália, foi da China. Então, esse aumento vertiginoso da violência durante a pandemia realmente assim, coloca para nós um debate muito forte de como é que a gente vai enfrentar essa questão, continuar enfrentando, porque a gente já vem enfrentando essa dimensão da violência patriarcal, né? E de como isso que nós estamos vivendo agora, que no momento de estresse, de perda de poder dos homens, de perda da sua virilidade masculina, aumenta essa relação de poder deles com as mulheres, né? E do exercício da violência, né? Mas isso significa também como que esse tema do combate à violência tem que ser uma coisa de todos e todas, e não só de nós mulheres. Claro que nós temos que estar, nós mulheres, como sujeitas políticas, organizando a nossa vida de forma que a gente não vá ter que enfrentar a violência, mas esse tema tem que ser também algo que seja incorporado por todo mundo, para que a violência passe a ser uma coisa inaceitável na nossa sociedade, né? E que todo mundo se sinta responsável para atuar para que ela não exista, né? Sem dúvida. Bom, uma coisa que você coloca que é muito, que a gente percebe muito nas periferias, essas saídas, vamos lá, coletivas, né, que a gente consegue construir políticas fora da política institucional, no sentido de acolher, no sentido de ajudar, no sentido de educar, na alimentação, né, e você vê diversas associações de mulheres, organizações de mulheres sendo construídas no sentido mesmo de que a gente consiga, de alguma forma, se ajudar. E agora, no período da pandemia, isso está se multiplicando cada vez mais, né? Saídas de coletivos organizados e não organizados, no sentido de dividir o alimento, dividir o cuidado com as crianças, dividir, de alguma forma, o cuidado com as mulheres. É claro que isso ainda é muito pequeno diante
de uma construção social que sempre nos coloca de uma forma bastante complicada de vida, né? Você ter várias famílias morando em espaços muito pequenos, números muito grandes de crianças, de famílias, e a violência aumentando, e a fome aumentando, e o desemprego aumentando, enfim. E aí a gente tem percebido que essa solidariedade tem sido a única saída, né? A mulher, ela sempre é à frente dessa organização. E aí, pensando um pouco nisso e voltando um pouco atrás, em 2018, nas construções das mobilizações do Erinão, das mulheres nas ruas lutando contra o retrocesso que a gente iria viver e fazendo grandes manifestações. E eu queria que você me colocasse uma questão. Existia um crescimento na mobilização das mulheres posterior a toda aquela mobilização? Você sentiu que houve uma adesão maior das mulheres que levantaram a bandeira do Erinão naquele período e que aderiram à Marcha Mundial das Mulheres, que aderiram aos coletivos e que passaram a se mobilizar a partir daquilo? Porque a gente viu, né, o movimento do vira-voto, que foi lindíssimo, os movimentos de rua, o trabalho de base sendo retomado, as pessoas realmente se preocupando com o futuro do país. Né? O que você sentiu daquele momento? Olha, eu acho que tem uma questão que esse crescimento da organização das mulheres tem vindo de muitos anos, né? Eu acho que tem, além disso, também tem uma parte da organização das mulheres que ficava muito invisível, às vezes, nos bairros, em alguns movimentos mistos, e que hoje estão mais visíveis e mais articuladas. Acho que isso também é importante a gente resgatar, né? E nesse último período, que eu acho, assim, é que claro que a gente não conseguiu garantir o mesmo nível de mobilização, e acho que uma das questões, assim, ele não foi um momento, assim, de uma resposta coletiva que juntou várias questões naquele momento da tentativa de impedir a eleição do Bolsonaro, né? Mas a gente pode lembrar que a gente vinha do Fora Cunha, vinha daquelas mobilizações pela questão do aborto, né? Agora, se a gente olhar, mesmo depois da vitória do Bolsonaro, as maiores mobilizações que nós tivemos foram as das mulheres. Nós tivemos um 8 de março grande em 2018, nós tivemos um 8 de março grande em 2019, a gente teve a Marcha das Margaridas, né? E antes a gente tinha tido a Marcha das Mulheres Negras. Então a gente, e já desde depois do golpe, já vivendo uma situação de mais precariedade, de mais crise econômica, das pessoas com menos tempo, tendo que trabalhar mais horas pela sua sobrevivência. E isso também afeta a nossa capacidade de mobilização, a gente sabe disso, né? Como as pessoas estão tendo que trabalhar mais para poder garantir a comida na mesa, vai ter impacto muitas vezes na militância dela, né? Então eu acho que tem esse crescente e tem uma questão assim, que hoje cada vez mais a gente percebe como que é impossível estar invisibilizada a ação política das mulheres na sociedade. Eu falo isso quando a gente está participando de reuniões amplas e reuniões gerais, os próprios homens estão reconhecendo isso e reconhecendo como as mulheres hoje a parte da população que rapidamente se mobiliza, assim como a gente sabe que as mulheres, menos mulheres votaram no Bolsonaro. Então tem várias questões que a gente tem como evidências disso, né? Agora, eu acho que também nos falta, né, isso é um elemento que nós temos que crescer, essa capacidade não, que capacidade nós temos, mas esse investimento em ações mais coordenadas, mais articuladas, para que eu sempre dialogando com várias companheiras de vários movimentos, a gente fala, nós não queremos que o 8 de março seja o momento, a gente quer que o 8 de março abra uma agenda e que a gente possa continuar como mulheres também, desenvolvendo campanhas, desenvolvendo temas ao longo do ano, né? Não que a gente não desenvolva, mas a gente não desenvolve muitas vezes com o mesmo peso, né? Então,
E eu acho que, para mim, assim, eu tenho uma expectativa muito grande, assim, eu acho que é muito importante as lutas setoriais que a gente faz dentro da luta das mulheres, né? A luta por saúde, a luta contra a violência, a luta pela educação, mas é muito importante que a gente também organize essas lutas numa visão geral do que é o projeto que a gente quer construir para a sociedade. Porque a gente sabe que o feminismo, que a luta antipatriarcal, ela tem que perpassar o conjunto das políticas. E isso que nós estávamos falando no início, né, dessa dimensão de que a sociedade hoje, o capitalismo, ele se organiza pensando o lucro e colocando que a reprodução é algo individual das mulheres nas famílias, é uma forma de ocultar um nexo econômico entre o trabalho doméstico e de cuidados e o trabalho industrial ou de produção comercial ou tudo, né? E é uma forma, e justamente, se a gente quer alterar a sociedade, nós temos que pensar que não existe essa separação entre a produção e a reprodução. Isso que a gente faz na fábrica, na escola, no comércio, ele está interligado com a nossa reprodução cotidiana, com o que a gente come, com o que a gente veste, com as nossas relações afetivas, né, com o nosso bem-estar, com o nosso descanso, com a nossa saúde. Então, a gente pensar uma sociedade que olha de forma interrelacionada produção e reprodução vai nos levar a reorganizar tudo que a gente tem. Então, e a luta das mulheres tem a ver com isso. A luta das mulheres tem a ver com como a gente reorganiza a forma como a sociedade se estrutura para que não seja produtora de desigualdade das mulheres. Porque a forma como a sociedade está hoje produz a violência, produz um tipo de atendimento à saúde das mulheres que não olha para as necessidades reais das mulheres, produz um atendimento de saúde que também é marcado pelo racismo com as mulheres negras, e assim por diante, né? Então, essa reorganização é que também vai nos garantir a mudança de cada coisa que a gente vive como algo setorial. Então, essas lutas setoriais são importantes, mas elas têm que estar articuladas num projeto político de alteração da lógica de como a sociedade se organiza. Então, acho que isso... E eu acho que o movimento de mulheres está cada vez mais colocando isso. Eu acho que essa é a grande questão desse momento, né? E como você diz, né? O que ficou? Hoje, quando a gente olha para a sociedade, e olha que eu te falei que eu milito há mais de 40 anos, eu nunca tinha vivido isso nos 40 anos. A ideia do feminismo, que aí a ideia do feminismo para muita gente aparece de forma diferenciada, mas a ideia de igualdade, a ideia de que a gente não tem que suportar discriminação, ela está tão ampliada na sociedade, né? Você já não tem mais que explicar por que as mulheres precisam lutar para não ser discriminada. Está incorporado, está enraizado de que a discriminação, a desigualdade das mulheres é uma injustiça e que, portanto, tem que ser transformado. Eu acho que isso é um ganho imenso para nós nesse momento. Bom, falando em mulheres guerreiras, deixa eu dar boa noite para as minhas manas aqui. A Débora das Juntas está aqui, a Simone daqui da Sul está aqui, Natália Zermeta, a Patrícia está aqui, também o companheiro Guilherme Boulos está aqui acompanhando a nossa live dessa noite. Uma boa noite a todas e todos. Bom, você colocando algumas questões, eu fiquei lembrando de algumas dificuldades, né? Está muito claro que se ampliou essa reivindicação por igualdade, que as pessoas já têm mais consciência disso hoje. Só que existem algumas dificuldades nas mobilizações mais populares, né? Você mobilizar mulheres da periferia para irem à luta, você consegue uma adesão maior em questões mais pontuais, que são as questões da saúde local, a questão da creche local, mas quando você tenta ampliar esse leque de reivindicações para que você conquiste políticas que atendam à totalidade das reivindicações, você já não tem mais tanta adesão, que vem de várias dificuldades, desde as dificuldades de
bom, vamos fazer uma grande mobilização na Avenida Paulista, com quem eu deixo os meus filhos, vamos fazer uma grande mobilização em frente à prefeitura, mas tem o horário do trabalho, tem o horário do almoço, tem o horário... Então, a questão dessa sobrecarga do trabalho doméstico também recai em cima da mulher militante, também recai em cima da mulher que quer se mobilizar, que quer se manifestar, mas não encontra espaços para isso, né? E a nossa maior dificuldade nos trabalhos de base nas periferias também acaba, de alguma forma, a gente se choca com a questão da religião, a gente se choca com outras tantas questões para conseguir conscientizar as mulheres no sentido de que a gente precisa de mobilização para mudar a nossa história, porque uma coisa é eu saber que eu tenho o direito à igualdade, mas conquistá-la é somente a partir da luta, né? E assim, nessa longa história de luta, nos momentos que vocês encontraram essas dificuldades, como conseguiram sanar esses na verdade, não são problemas, né? São sanar essas dificuldades que nós, mulheres, sofremos o tempo todo. Que eu também sou mãe e por diversas vezes eu tive que fazer algumas escolhas nesse sentido. Sim. Eu acho que, primeiro, a coisa da participação política é sempre um processo, né? Então, que é isso, porque quando as pessoas começam a participar de um movimento, elas ainda não têm dimensão de tudo que significa aquilo. E, em geral, a nossa forma de organizar movimentos é como você falou, esteve partindo de questões muito concretas da vida, do que a gente precisa organizar e mudar ali, né? Para depois ir ampliando. No caso das mulheres, você levantou bem, a gente levantou bastante as coisas, que a gente tem primeiro uma questão muito concreta, que é isso do que a gente falou, do trabalho doméstico. Às vezes a gente tem o problema que as pessoas não têm recursos para se locomover, mas essa dimensão do trabalho doméstico e do cuidado com as crianças, quando eu comecei a militar com as mulheres de bairro, em geral as mulheres que militavam eram as mulheres que os filhos já tinham crescido. Porque aquelas que tinham crianças pequenas, elas não conseguiam militar, né? Então eram aquelas que os filhos tinham crescido que militavam, né? Eu acho que hoje em dia a gente já conseguiu mudar um pouco isso. Uma outra questão é isso que você fala, né? Essa dimensão da repressão, do autoritarismo com as mulheres, do como tu inculca, assim, de quando a gente introjeta que lugar de mulheres em casa, que a gente tem que colocar em primeiro lugar é a família, que eu não tenho que pensar em mim, que eu tenho que pensar no outro. Isso é tudo fruto do machismo e do patriarcado, né? Então, muitas vezes, mesmo que as mulheres saibam que isso está errado, mas ela sabe que se ela for lá na Praça da Sé, se ela for lá na Paulista, ela vai depois enfrentar uma semana de problema, ela vai ter que gerenciar um conflito. Então, muitas vezes ela não vai, não é porque ela não quer, é porque ela sabe que aquilo vai criar um conflito na sua casa, na sua relação com seu marido. Então, por isso que é muito importante esse processo de ir organizando as pessoas a partir do lugar onde elas estão, porque isso também fortalece a confiança, o vínculo, também as mulheres, a gente começa a perceber que aquilo que eu vivo, então, meu marido enche o saco quando eu vou na mobilização, mesmo que ele não enche, fala para eu não ir na mobilização, mas aí ele vai estar mais nervoso, ele vai estar reclamando mais da roupa, da comida. Então, assim, quando eu tenho um grupo de mulheres lá no meu bairro, lá na minha comunidade, eu primeiro começo a ver que aquilo que eu vivo, as mulheres também, as outras companheiras também vivem. Segundo, eu vou, à medida que eu vou participando, ganhando mais confiança de que esse é o processo, né? E a outra questão é que também, nessa participação, a gente vai também buscando encontrar essas questões que você falou das saídas coletivas, que às vezes uma fica com as crianças para as outras ir na mobilização. Então, todas essas dimensões vêm daí, né? Mas eu acho que é uma coisa muito importante essa dimensão de que para a grande maioria das mulheres, principalmente das mulheres mais pobres, ainda a participação política
significa ela ter que romper com aquilo que foi colocado na cabeça dela como o que seria o seu papel, né? Que é essa ideia da família, do cuidado, de não ter vontade própria. Ou, por outro lado, mesmo que não seja por aí, ou por outro lado é assim, a desconfiança, não, esse povo que mexe com política é arruaceiro, cuida da sua vida que é melhor, isso não vai te levar a nada. Então, são vários os entraves que a gente consegue. E é no processo que a gente vai vencendo cada um. E eu acho, você perguntou, quando tem essas questões, como é que a gente enfrenta, né? Como é que a gente viveu. Eu acho também assim que a gente vai tendo um crescendo. Então, por exemplo, assim, num bairro onde tem um grupo de mulheres funcionando, às vezes a gente não percebe no começo, mas aquilo tem um impacto sobre a vida das outras mulheres. Altera como as coisas acontecem ali naquele bairro, como as relações se dão, como as pessoas se pensam. Só que às vezes no começo a gente não tem muita percepção disso. Então, essa dimensão dessa auto-organização local, eu acho que ela é fundamental para criar referência para que outras possam participar também. Isso. Bom, Mana, eu ouvi você falando que nós vivemos uma sociedade caracterizada pelo capitalismo patriarcal e racista. Explica um pouquinho para a gente a relação entre o patriarcado e o racismo, né? Como é que se consolida a relação entre essas duas coisas? Então, eu acho que tem uma questão assim, para mim, na verdade, assim, é muito difícil separar o patriarcado, o racismo e a questão de classe, né? Porque, de alguma forma, como nossas sociedades aqui, como elas foram colonizadas pelos brancos, quase que ficou assim, aquele que não é branco já foi colocado como alguém subalterno, né? Escravo, o que... Então, quando o capitalismo se desenvolve, esses subalternos, né, para eles, né, já se desenvolve como uma parte desvalorizada da classe, né, tem uma diferença. Aí você vê o racismo atravessando toda a dimensão da classe, mas tendo um peso realmente na exploração. E como é que isso se dá na relação com o patriarcado, né? Há também uma forma assim de marcar as mulheres não brancas, seja as mulheres negras, seja as mulheres indígenas, por essa dimensão de que o modelo idealizado de mulher é a mulher branca da Europa, né? E aí, então, tudo que não é aquela mulher branca já tem também uma construção nesse sentido de mais desqualificação e de depreciação. E é impressionante como isso vai acontecendo, tipo assim, então as mulheres negras, só que no caso das mulheres brancas, para a grande maioria, é muito mais uma dimensão da representação, porque às vezes a gente olha assim, não, não se respeita as mulheres negras porque são negras. Então a gente olha as mulheres brancas, também sofrem violência, também são desrespeitadas, também tem que obedecer aos homens, mas no discurso, naquilo que aparece, as mulheres brancas aparecem assim, por exemplo, vamos pegar o tema da sexualidade, as virtuosas e as negras como as profanas. Mas as brancas também, o tempo todo, estão sendo questionadas e checadas se elas estão no polo da virtuosa ou da profana. No mesmo a dimensão de mulher que vamos dizer, adequada para a maternidade ou para o trabalho, né? Então, aí um patriarcado incorpora essa dimensão do racismo, marcando o corpo e a vida das mulheres negras a partir dessa dimensão do racismo. Então, além de ser oprimidas, que não é uma questão de somatório de opressão, mas é o como ele se dá, né? E a gente vai vendo hoje, então assim, no momento que o capitalismo precariza o trabalho, quanto mais trabalho precário, mais as mulheres negras estão nos trabalhos precários.
Então, se a gente olhar no Brasil, por exemplo, a prostituição, a grande maioria das prostitutas no Brasil são mulheres negras. E nós não estamos falando de prostituição, bom, se a gente olha quem são as prostitutas no Brasil, são mulheres pobres, são mulheres, não é que a prostituição dá dinheiro, como muita gente quer fazer crer, né? Então, vai se conjugando essas dimensões. Então, quando a gente olha que a maioria das mulheres prostitutas são negras, a maioria das trabalhadoras domésticas são negras, as mulheres negras vivem mais sozinhas do que as mulheres brancas, né? Então, assim, olha o tema da solidão. Aquilo que a gente comentou na saúde, quando eu digo que o racismo marca o corpo das mulheres. Chega na saúde, num atendimento de saúde, muitas vezes olha as mulheres negras como aquelas que não sentem, que aguentam dor, foram escravas, aguentaram a dor do chicote, então agora não precisa de anestesia, né? É forte, né? Não, todo mundo sabe que não é forte, que não é isso, que o corpo é o mesmo, mas a representação do racismo, né, faz existir essa discriminação com base numa falsa ideia, porque é uma falsa ideia, esse é o preconceito, né? É uma falsa ideia, né? Quando a gente diz que o corpo das mulheres negras está marcado por esse racismo, e como isso se junta, em cada coisa que a gente for olhando, a gente pode ir percebendo isso, né? Sem dúvida. Nalu, eu quero te agradecer muito, né, por esse nosso papo dessa noite. Gostei muito de te receber aqui, né? Eu acho que a gente conversou sobre várias coisas ao mesmo tempo, né? Foi bastante rico esse bate-papo. E eu queria agora pedir para você fazer sua consideração final. Daqui a pouquinho o Instagram também derruba a nossa live. Então, para você se despedir aqui na nossa rede, te agradecendo mais uma vez. Não, eu assim, agradeço também muito você de ter convidado, foi um prazer muito grande. Não, eu acho que é isso, eu acho muito bom que a gente esteja fazendo isso e que durante esse período da pandemia a gente não pare, que a gente continue justamente fazendo esse debate, construindo força para a gente enfrentar toda essa situação que nós chamamos dentro do feminismo hoje de um conflito capital-vida, né? Que é um conflito mais do que capital-trabalho, porque é a nossa vida que está em jogo, né? E eu acho que essa semana nós estamos todas muito mobilizadas pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, pela reação do povo negro, que não, a gente sabe que ela acontece muitas vezes. A última vez que teve uma grande mobilização assim, foi em 2014, e isso impacta aqui no Brasil, né? Mas também nós temos que continuar com a nossa luta contra esse governo genocida que nós temos, contra Bolsonaro. Nós somos pelo fora Bolsonaro, e eu acho que a gente não vai enfrentar a pandemia com o Bolsonaro, né? Se nós queremos enfrentar essa pandemia, nós temos que enfrentar e derrotar o Bolsonaro, para a gente justamente poder criar as condições de lutar contra o racismo, de lutar contra a opressão dos trabalhadores e trabalhadoras, e daí contra o machismo também, tudo, né? Então, acho que é muito importante a gente continuar mobilizada e conectando essas várias dimensões da nossa luta. Exatamente isso. Muito obrigada, Nalu. Uma boa noite. Obrigada Conto com você outras vezes aqui com a gente. Um obrigada, beijo. pode chamar. Um beijo, tchau. Tchau. Bom, gente, essa foi nossa live de hoje. Agradeço a presença de todas e todos. Um beijo também para a minha companheira Tia Cida, que está por aqui acompanhando a nossa live. Um beijo para todo mundo. E assim, vamos acompanhando aqui no Instagram das Juntas, também a nossa página no Facebook. Vão acontecer outras lives, estão acontecendo diversas atividades. Continuamos com o Fundo de Solidariedade do MTST, levando um pouco mais de amor para a nossa periferia e para todos os companheiros e companheiras que estão em vulnerabilidade. Uma boa noite, continuamos na luta e vamos lá, fora Bolsonaro, contra o fascismo e contra todo tipo de opressão. Beijo, tchau, tchau.